Aí, está gravando. Hoje nós vamos... Estamos no nosso terceiro encontro e a gente tem aí previsto que a gente converse sobre os conceitos de normal e patológico. É uma discussão, um debate que eu quero propor a vocês, tá bom? Eu tenho alguns apontamentos que eu trouxe aqui em slide e eu gostaria de conversar com vocês sobre isso hoje. Antes, deixa eu avisá-las que eu preparei um arquivo no Drive para que você, vou compartilhar lá no grupo, para que você possa fazer ali através de uma frase, de um pequeno texto, você possa compartilhar conosco suas reflexões, contribuições sobre o filme que a gente assistiu, que a gente vai também conversar hoje. Tá bom? Para quê? Para que a gente possa ir construindo um texto junto, que a gente possa compartilhar as nossas reflexões um com o outro, as nossas ideias, os nossos posicionamentos, de modo que a gente tenha um texto, você entre no link, você escreva alguma coisa, isso formaliza a nossa atividade avaliativa e eu atribuo para vocês os pontos referentes a essa atividade. Nós temos para o primeiro bimestre, eu não me lembro se são 1.000 ou 1.500 pontos, mas eu verifico daqui. Depois eu confirmo para vocês, mas são 1.000 ou 1.500 pontos neste primeiro bimestre. E aí a gente faz uma discussão de caso ou do filme, aqui no nosso encontro, alguns minutos. Vocês vão lá nesse arquivo que eu vou compartilhar. Já vou compartilhar já. E vocês peguem e coloquem lá, tá? Algumas reflexões, contribuições. Eu compartilhei agora, mas não vou não. Porque é um link, e se eu compartilhar agora, pode ser que alguém que esteja fora ache que é o link da aula, né? Pode gerar essa dúvida, né? Sim, professor. Pode ser? O que vocês acham? A gente poderia discutir aqui e mandar por escrito depois. Isso, a gente vai discutir aqui, o combinado, né, Gil? É. Discutimos aqui, vamos bater um papo aqui hoje, valendo pontos. E lá nesse arquivo que eu vou mandar, não precisa escrever um texto lá, não. É algumas linhas, Uma 3. reflexão, sim. Isso, 3 linhas, 4 linhas, cada uma, né? Tá bom? Só para a gente formalizar a nossa atividade avaliativa. A gente tem um material construído juntas. Pode ser? Ô, professor, depois você passa o nome do filme para a gente assistir, porque eu não sei qual é. Claro que sim, Letícia. Eu não te passei ontem, porque como nós combinamos de discutir hoje, não haveria tempo de você se preparar. Mas é aquele filme, o filme O Bicho de Sete Cabeças. Então você participa aqui do nosso bate-papo hoje, tá bom? E nas próximas atividades você vai ser devidamente informada, mas fique à vontade aí para participar da nossa conversa, tá? Tá bom, obrigada. Ana Paula, tá por aí? Ana Paula? Fernanda? Eu estou aqui. A Ana Paula também parece estar aqui. Mas ela deve estar com um problema no microfone. Entendi. Ser, né? Bom dia. Alô? Bom dia. Oi? Bom dia, Ana. Alô, perfeito. Eu entendi Paola, até fiquei, tem uma Paola aqui, não entendi Ana Paula. Tem problema, tá tudo bem com você? Graças a Deus. E com você? Eu estou bem. Então tá bom. Eu vou compartilhar o link
de um arquivo no Drive, tá bom? Tudo bem para você assim, Ana? Sim. Tá. Fernanda, Eu, tudo bem com você? tudo. Então tá bom. Giovanildes, Oi, oi. tudo bem, Gil? Tá, tudo bem. E você tá bem? Eu estou, graças a Deus. Então tá bom. Lesiane, Bom dia, professor. bom dia, Lesiane. Tudo bem aí com você? Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem também? Tudo bem também. Tá bom. Letícia, Letícia? Letícia estava por aí. Maria Oi, Rosana, professor. Eu fui buscar meu óculos. tá tudo bem com você? Conseguiu se organizar aí, os horários, as disciplinas? Sim, tudo bem. Tá bom. Professor, Fica à vontade, tá, Letícia? professor, Oi, Fernanda. tem a Letícia Rodrigues, que é a nossa colega do 10º semestre também. Verdade. Ela não está, né? Ela não. Verdade. Maria Rosana, Bom dia, professor. bom dia. Deu tudo certo, Maria? Deu depois um pouquinho de adrenalina aí, mas a gente já está acostumada a conviver com essa adrenalina na hora de conectar. Tá bom. Que bom que deu certo, né? Paloma, Bom dia, professor. bom dia, Paloma. Tudo bem? Tudo bem, e você? Estou bem. Patrícia, Bom dia, professor. tudo bem, Patrícia? Tudo tranquilo. Então tá bom. Silvana, Aqui, pro. tudo certo, Silvana? Tudo Tudo bem? certo. Então tá bom. Thalita, Estou aqui, tá me ouvindo? estamos te ouvindo. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, graças a Deus. Bom. Tamires, Bom dia, tudo bem? bom dia, Tamires. Tudo bem com você, né? Tudo bem. Então tá bom. Bom, gente, vamos iniciar então. Que bom que vocês estão bem. Assistiram ao filme? Eu gostaria de abrir a oportunidade para que vocês fizessem aí, expusessem, né, as reflexões que vocês obtiveram a partir do filme. Assistimos. Eu posso começar? Fiquem à vontade. Assistimos, sim. Assistimos e tem muitas reflexões, né? Não são poucas. Fiquem à vontade. Caiu? Não sei se caiu. Fiquem à vontade, gente. Então, professor, posso falar? Claro, Giovanni, fica à vontade. Não, porque a moça... Então, eu percebi que ele retrata o tratamento de forma desumana e cruel, de falta de amor ao próximo. E aí a gente fica triste. Eu me pergunto assim, meu Deus, eu sou pertencente a essa espécie humana? Quanta crueldade. E aí você para e fala, o pior que isso ainda existe até hoje. Podemos fazer. Verdade, né, Gil? Filme, ele apresenta do início ao final essa ideia de segregação,
de violência nas relações humanas, né? Tem um médico que ele tem uma hora lá que ele fala assim: não podemos perder essa ajuda do governo, ou seja, talvez ele tenta manter alguém ali para não perder essa ajuda. E isso acontece muito. Uhum. E o cliente, o paciente, a pessoa que está em tratamento é como se estivesse em segundo, terceiro, ou sei lá qual lugar de prioridade nessa concepção de saúde, né? Só para situar aqui a Letícia, nós temos conversado sobre a concepção hospitalocêntrica, Letícia, e manicomial, a estrutura manicomial que rege muitas vezes os nossos atendimentos, o nosso sistema de saúde. E essa concepção, ela propaga segregação muitas vezes e violência. E o filme Bicho de Sete Cabeças, como a Givanilde está nos contando aqui, ele apresenta essa desumanidade, se assim nós podemos chamar, segregação, violência, crueldade. Professor, Oi, Fernanda. algo que eu percebi no filme, além, claro, do hospital, que traz uma desumanidade para os pacientes, é um contexto familiar também bem abalado. Enquanto a mãe é carinhosa com ele, né, com o neto, o pai é muito autoritário. E isso também traz um conflito familiar, o que pode levar, né, não são em todos os casos, às drogas, como aconteceu no caso do neto. O que eu ia falar exatamente o que a Fernanda falou, né? Tamires, tá falando? Tamires. Oi, Tamires. Eu vou pegar o gancho da Fernanda, tá? Claro. O que eu também reparei é a falta de diálogo. É a falta de diálogo, assim, na família, né? A ausência em relação ao pai, a ignorância, né? Prestei muita atenção, acho que o que eu mais foquei foi nessas duas coisas. A desumanidade lá dentro da clínica, né? Onde ele não olha o lado humano, nem sequer teve uma conversa, né, diretamente com o paciente, aquela entrevista inicial para saber o que estava acontecendo, que não ocorreu, né, só toma lá medicação, não vê o lado humano que a pessoa está sentindo. Então, acho que do começo ao fim, falta um diálogo ali, tanto em casa quanto na clínica, falta muito diálogo, do começo ao fim. Foi o que eu mais senti, assim, falta no filme, né? Uhum. Falta de diálogo. Tanto no contexto familiar como no contexto profissional lá, né, Tamires? Isso. Tanto que o pai dele... Sabe uma coisa que eu também percebi no filme? É a Thalita. Eu percebi, assim, que também era vendida uma mentira para a família, né? Porque eles colocaram o filho lá como se ele fosse fazer um tratamento adequado, né? Tanto é que ele falava, me tira daqui, eles estão me perseguindo, e o médico já adiantava isso para eles, né? Para camuflar que ele falaria aquilo. Então, assim, eu percebi também que existia uma mentira sendo vendida, né? Pelo hospital psiquiátrico, né? Outro fator também que eu fui pesquisar, porque esse filme ele é uma história real, né? Uhum. Ele tem aquele senhor, o Carrano, né? Que foi um grande lutador aí pela luta antimanicomial. E por ser uma história real, a gente vê a profundidade dos danos que aquilo trouxe para ele. Porque eu estava lendo a história dele e ele morreu muito novo, com um problema no fígado, né? E a gente vê a superdose de remédio que eles aplicavam, eles dopavam aquelas pessoas. Tanto é que eu percebi, assim, que muitos que o filme mostrava, ele, por exemplo, ele entrou fisicamente andando, se movimentando com os músculos normal, e conforme ele ia tomando remédios, ele ficava mais parecido com aqueles que pareciam que tinham algum problema muscular, que já tinham
e mais próximo de saúde mental mesmo, de doença mental, já ficava com os braços mais curvados, o corpo curvado, né, com uma cara assim mais próximo mesmo de um doente mental. Então, assim, isso para mim foi muito marcante, essa parte. Verdade. A Maria Rosana tinha levantado a mão, depois a Ana Paula, a Silvana também. Maria Rosana. Bom dia de novo. Bom dia de novo. Então, falando da violência, tem um episódio, uma parte do filme, até que um dos internos sofre traumatismo craniano. Isso é muito grave, né? A que ponto chega, e eu fico imaginando a explicação que eles dão para o familiar, como se fosse culpa da doença que ele tivesse se provocado, né? E uma coisa que ficou mesmo muito gravado em mim foi quando um dos pacientes falou que a fome e a pobreza, o desgosto, a morte e o abandono pode levar à loucura. Então, você vê que é uma doença que a pessoa pode ter uma predisposição, mas como que o ambiente, né, onde ele convive, os fatores da vida também fazem adoecer. Importante essa reflexão demais. Todas são essas que vocês estão trazendo, viu? Importante demais. Ana Paula. Sim, depois pronto. a Silvana, a Patrícia. Oi? Oi, Ana. O que mais me chamou a atenção no filme é a questão mesmo de uma escuta, né, sensível. Eu acredito que se no primeiro momento o pai tivesse tido, né, uma escuta, não teria consequências tão trágicas na vida dele. Então, foi o que mais me chamou a atenção, né, o quanto é importante a gente se doar para poder escutar e tentar entender o lado do outro antes de nós tomarmos por nós mesmos, né, o que nós achamos que é, sem antes saber, né, sem antes escutar, sem procurar saber de uma maneira mais profunda, né. Verdade, Ana. Tô anotando aqui. Patrícia? Oi, professor. Eu achei interessante, porque o intuito da família era que ele saísse, entre aspas, curado, né, da clínica. Só que eu percebi que ele saiu pior. Foi muito difícil para ele voltar à rotina do dia a dia, continuar no emprego que ele arrumou de vendedor, né? Então ele saiu pior do que ele entrou. Pior do que entrou. Porque a ideia de tratamento, né, Patrícia, que é apresentada no filme, mas que também é apresentada na realidade, não passada, mas na realidade presente, não é bem um tratamento que é oferecido, né, para pessoas que estão em sofrimento psíquico. Tratamentos que, ao invés de proporcionar saúde ou promover saúde, acabam causando danos muito maiores, né? Sim. Silvana, também está com a mão levantada, Silvana? Sim, primeiramente eu quero falar que a Mari está tentando entrar na aula pelo AVA. Eu acho que não está conseguindo ainda. Pelo filme, professor, né? Foi uma coisa muito interessante que eu pude notar, né? Que o vício, ele sempre está presente na vida do jovem, né? E isso partiu até mesmo da família, né? Porque eu percebi que a mãe dele, ela sempre estava conversando com um cigarro, né, aceso, né? E depois que ele foi para a rua, os amigos também, né, influenciavam ele muito a ter esse tipo de vício. E ele apresentava certos tipos de comportamento que gerava no pai pensamentos disfuncionais em relação a ele, né? Parecia, na verdade, para o pai que ele era um drogadão, né? Preconceito. E não, né? E não havia isso aí. Então, esse pensamento disfuncional no pai foi gerando esse conflito também, né? E o pai não soube lidar
por exemplo, ele não teve uma conversa aberta, franca. Isso acontece também nos dias de hoje, né? Que eu tenho amigas, e às vezes também na minha casa mesmo, né? Como eu tenho bastante filho, né? Às vezes a gente tem uma precipitação, a gente não quer ouvir o outro, o que o outro tem a dizer, o que o outro está passando, né? E fica muito difícil, isso gera um conflito tremendo, né? E o filho, ele se vê acuado, né? Sem um respaldo, primeiramente dos pais, que eu acredito que os filhos, eles esperam esse respaldo do pai, né? Essa compreensão. Então, dentro de casa, não tem essa devida compreensão. Nós, como os futuros psicólogos, né? Nós temos que encarar isso dessa maneira assim, alertando também aos pais, né? Porque a gente só vê a vítima, o filho. Mas o que aconteceu para que este indivíduo chegasse até esse ponto, né? O que fez ele procurar essa droga, né? E dentro de casa teve já um contato com tipo, né, um vício, a droga que é o cigarro, né? E foi essa a minha percepção, né, de como tudo foi gerado, né? Porque ali estava uma causa, né? Ele foi parar lá no manicômio, que foi terrível, mas isso tudo poderia ser evitado através do quê? De uma conversa. Professor? Esse filme ele nos provoca bastante, né? É um filme que causa tristeza, né? Sim, muito. Ainda mais porque, ainda mais, professor, que nós, como seres humanos, nós queremos nos livrar do problema, né? Nós, assim, de certa maneira, de uma forma ou de outra, nós queremos nos livrar do problema e não de resolver, né? Então, nossa primeira intenção, assim, entre aspas, eu acredito, de ajudar. Mas espera aí, essa ajuda é o que ele realmente precisa, né? Eu sei que o intuito dele foi ajudar o filho dele, mas também eu acredito que naquele momento era se livrar daquele problema. Verdade. Muito triste. Professor? Quem é a Thalita? Tá com a mão levantada? Oi, Pro. Então, eu aqui estava lembrando de alguns tópicos, né? E eu estava pensando aqui que quando eu assisti, eu vi que o eletrochoque, ele não foi bem como um tratamento lá no caso do Neto, né? Eles usaram mais como uma punição. Então, a gente vê, assim, a que nível chega essas questões aí de eletrochoque, porque, assim, a gente aprende na faculdade, assim, o eletrochoque era um método, uma técnica que tinha antigamente, que eles usavam como tratamento, mas aí a gente vê que não era bem como tratamento, podia ser como punição também, né? Ele fez algo ali que desestabilizou o ambiente, criou uma confusão, ele foi punido com eletrochoque, né? E outra coisa, assim, que também eu percebi é que eles davam medicamentos que davam muita fome neles, porque eles comiam bastante, o peso deles aumentava, e isso dava uma falsa sensação para a família de que eles estavam melhorando, porque estavam gordinhos, já estavam menos magros, né? Então, assim, tem muita coisa, assim, que para maquiar a situação real daquele local, né? E outra questão, assim, que eu achei muito interessante é que ele teve mais percepção com a família dele, em termos de cuidado, do que a família com ele. Por exemplo, quando ele sai aquela primeira vez do hospital psiquiátrico, e ele fica ali prostrado no quarto dele, bem pensativo, ainda bem mexido com tudo que aconteceu, né? Você percebe que ele anda até com traços de depressão. A mãe pede para ele trabalhar, e quando ele fala que ele não vai nem para a escola e nem para o trabalho, que ela sai brava, e o pai fala que ela está com pressão alta, que ela está tomando remédio, e ele chega na cozinha e vê a mãe tomando remédio, ele tem aquele esforço, ele se esforça para fazer algo que ele ainda não estava preparado, que era o trabalho, só para ver a melhora da mãe. Então ele acaba tendo uma visão muito mais perceptiva de
cuidado com a família do que a família com ele, né? Então foram assim essas situações que eu também percebi, porque é muito rico o filme, né? São muitas coisas para a gente perceber. Eu assisti várias vezes, né, Thalita? Tem que assistir com um caderninho para anotar tudo. Verdade. Bom. Fernandinha tá com a mãozinha levantada. Tô, professor. Então, esse filme é baseado no livro O Canto dos Malditos, para quem quiser ler. Eu quero ler, vou deixar até na minha biblioteca. Uma outra coisa que eu percebi também, pegando, acho que foi a Gil que falou sobre o médico. Tem uma ligação que ele faz, que ele fala que ele tem medo de perder o repasse do governo. E isso com certeza acontece nos dias de hoje. Eu percebi isso. É percebível isso. Você vê que, além da desumanização, ainda vem que é o lucro, o médico. Não está nem aí para os seus pacientes, só pensa no lucro, porque ele depende disso. Verdade, Fê. O filme é triste, viu? Ele é provocativo, né? Ele é provocativo. E ele nos faz refletir bastante como profissionais de saúde mental. Enquanto vocês falavam, eu fiz algumas anotações aqui. Mas se alguém quiser fazer mais algum comentário, enquanto eu estiver falando, a gente está num bate-papo. Eu quero, professor. Oi, bom dia. Desculpa o atraso, teve alguns entraves, mas aí deu certo. E eu queria muito participar dessa aula hoje, porque esse filme não foi a primeira vez que eu assisti, e assim, eu achei que eu não ia me impactar tanto por não ser a primeira vez, mas parece que foi como a primeira vez. Eu só queria fazer uma adenda aí junto ao comentário da colega Thalita, que nós nunca podemos pensar nem de longe que o eletrochoque fosse algum método para ajudar na tentativa de cura, né? Respeitando a observação dela. Inclusive, o eletrochoque ele era algo escondido, não era exposto, porque ali era como castigo mesmo, assim como tinha, não foi o caso daquele filme, mas em outras ocasiões, até furava olho das pessoas, tal, com aquele abridor de rolha, tal. Era uma forma de intimidá-los e deixar ali sobre o controle mesmo. Então, não era um método na tentativa de cura, por exemplo. Era mais de paralisação mesmo. Assim como as drogas também que eram dadas. E não teve como não chorar, né? Especialmente quem é mãe de filhos mais ou menos naquela idade. E também interessante, professora, a gente tentar compreender a questão do pai, porque para a gente que está assistindo e acabou de chegar, a gente, caramba, que pai é esse? Rapidinho, do nada ele pegou esse filho e já botou ali dentro, tal. A tentativa dele era resolver a dificuldade, ele achava que estava resolvendo. Nós assistimos ali poucas ações daquele filho, ou reações que levaram aquele pai, mas aquele pai já vinha tendo problema com aquele filho desde muitos dias. Então, vamos dizer assim, estava acumulado muitas coisas. E numa forma ali de achar que estava fazendo bem, né? Ele tomou ali aquela medida. E a questão do governo que a Fernanda trouxe, muito interessante, porque isso realmente acontece, viu, Fernanda, nos dias de hoje, e infelizmente não é só nesse campo, né? Tem vários campos da saúde que isso fica muito visível. Já tive acesso a setores, professores, e quantas vezes eu vi listas de pessoas que nem existiam ali, mas tinham que completar aquela lista para aquele dinheiro vir, tá? Eu sou prova viva disso. E é uma pena. Entra naquela questão do sistema, professor, que a gente falou na outra semana. Eu sou muito, assim, com o pé atrás, professor, nesse sistema, para que essas turmas novas, professor, saiam
mais coragem de lutar, sabe? Porque o dinheiro realmente nos envolve, nos interessa, faz parte, mas que a gente possa resistir a esse sistema, professor, e a gente seja ali, vamos dizer assim, uma Conduta criminosa. Uma luzinha de esperança, sabe, professor? Mesmo que a gente seja taxado de idiota, de besta, idiota, não, tu não vai conseguir nunca, como eu até já vi. Que psicologia? Psicologia nem dá dinheiro. Olha aí o que eu já ouvi, né? E você já tem algum emprego pronto quando você sair de lá? Então, assim, nem que a gente seja aquele pontinho chamado de loucos, tal, de idiotas, mas que a gente seja esse ponto de esperança, de mudança, sabe, professor? Espero. Essa aí, desculpa, me alonguei. Tá bom. Obrigado, Mari. Thalita? Outra cena que ficou marcada para mim, que eu acho que é uma coisa que acontece muito, é o próprio médico ali misturando bebida alcoólica com remédio, né? E ele ficando ali com a mente toda embaralhada ali, vendo as pessoas ali no pátio tomando sol com aquela visão, né, embaralhada. Aquilo chamou muita atenção, porque apesar de parecer uma coisa muito louca, né, você fala, nossa, olha o que o médico está fazendo, a gente sabe que existe isso, né, em hospitais, existem relatos que isso acontece. Então, isso também fez eu refletir bastante sobre a saúde mental dos médicos, né, como que está a saúde dos médicos, o que leva eles a fazerem uma coisa dessa, ainda mais tendo conhecimento de que não é uma coisa saudável, de que é uma coisa perigosa, que traz risco à saúde, né? Pode levar até uma morte. Então, isso também me fez refletir como está a saúde mental dos médicos, né? Importante demais. Então, desculpa entrar mais uma vez, aquela cena que a menina se referiu, a colega, me deu assim, no meu olhar, que ele estava misturando aquela bebida com aquele remédio, para ele mesmo se suportar, porque no íntimo ele sabe do que ele estava fazendo de errado. Bom, a discussão tá boa demais. E o filme, ele tem esse poder de nos provocar e pedir para que a gente reflita, né, sobre todas essas questões. São muitos pontos ali a serem levados em consideração, e vocês apresentaram muitos. E eu gostaria de pedir para que vocês, cada uma de vocês, continuassem refletindo sobre esses pontos que nós estamos levantando. A nossa disciplina é Clínica Ampliada e Saúde Mental. Nós vimos na semana passada a história evolutiva da saúde mental no Brasil, as concepções que foram sendo e foram influenciando o tratamento da saúde mental no Brasil. Onde estávamos, onde chegamos, mas onde ainda deveremos chegar. Vocês levantam alguns pontos que eu penso que a gente precise continuar conversando sobre isso, não só na disciplina de Clínica Ampliada e Saúde Mental. Por exemplo, quando nós falamos aqui da segregação, da violência, da crueldade, sobre as pessoas ali naquele local de tratamento, entre aspas, serem dopados. Nós vimos na nossa aula passada que isso não está no passado. Muito pelo contrário, que isso ainda acontece, que isso ainda é muito presente, debaixo do nosso, como dizem, né, debaixo do nosso bigode. Nossa, parece que não tem fiscalização, né? Gilvanildes, são tantas questões que precisam ser levadas em considerações e que a gente precisa pensar muito nisso, viu? Tratamentos, entre aspas, que não são tratamentos, antes são propostas sem nenhum tipo de embasamento teórico ou científico, se apregoando como tratamentos de saúde mental, ainda existe e ainda acontecem.
E ainda o psicólogo e a psicóloga se associa a práticas como aquelas vistas no filme. E a maioria dessas clínicas são no interior, né? No meio do mato, e que é mais difícil o acesso ainda para fiscalização. Verdade. Lá em Mariporã, Mariporã tem muitas. Sim. Nós ainda temos uma estrutura manicomial que propaga segregação, que propaga violência e que tem práticas muito parecidas com aquela que a gente assiste no filme Bichinho de Sete Cabeças. E que se assistir ao filme, né, que é uma obra cinematográfica, nos causa tristeza, mesmo sendo baseada em fatos reais, ainda não é a realidade em si. Eu gostaria de convidar você para pensar nessa situação real acontecendo com pessoas reais nesse exato momento em que nós estamos aqui falando sobre isso. Foi levantado sobre a questão do contexto familiar, do diálogo, ou da ausência do diálogo. Foi levantado sobre as referências dos pais, ou do pai ali na abordagem ao filho. Vamos pensar ou levar em consideração que todos ali estão, de alguma forma, em sofrimento emocional ou psíquico. Aquele sistema familiar, de alguma forma ele está desajustado, de alguma forma ele precisaria ou seria adequado a algum tipo de intervenção. Mas é interessante nós falarmos dessa abordagem do pai para com o filho, pois ali o que valeu foi a referência do pai sobre o que fosse dependência química. Alguém disse, né, que eles fumavam, que eles tinham outros vícios, mas quando eles se depararam com o garoto fumando maconha, isso pareceu algo muito, muito ruim. Agora aqui tem outro ponto também, senhoras psicólogas, para nós pensarmos. Existem drogas piores ou melhores, drogas mais pesadas ou menos pesadas? Não existem. Existe um patamar para você afirmar, puxa, essa droga é aceita, esta droga não é. A não ser o patamar legal, no qual, na sociedade na qual nós estamos, a bebida alcoólica e o tabaco, ele é consumido e aceito socialmente, sendo que as demais que são chamadas de ilícitas não são, eu não tenho nenhum outro tipo de patamar para fazer esse tipo de discriminação, pois droga é droga. Agora a questão aqui, para nós pensarmos e continuarmos pensando, é a referência que nós temos de tudo isso. Porque assim como esse pai, pode ser que muitas vezes a gente aceite, me permitam falar assim, entre aspas, uma pessoa que consuma cerveja e tabaco, mas a gente tem alguns posicionamentos muito inflexíveis e rígidos para uma pessoa que consuma maconha. E a ideia aqui não é esta ou aquela droga. A ideia aqui é a saúde de quem está chegando a nós para solicitar algum tipo de intervenção. E nós podemos muito rapidamente sermos conduzidos a partir das nossas referências pessoais, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é aceitado ou não, e propor um tratamento deturpado, um tratamento contaminado com as nossas referências. Thalita levantou a mão? Sim, Pro. Eu também tinha feito uma anotação, porque quando eu estava assistindo o filme, eu fiquei curiosa por ser uma história real, então eu fui buscar a pessoa, né, que aconteceu tudo isso,
E eu fui buscar o contexto histórico, em que ano que isso aconteceu, para entender melhor o porquê que aquela família tinha essa ideia da maconha ser tão, né? E isso aconteceu em 1974. Então, se a gente fosse remeter ao contexto histórico dessa época, a gente vê até não só a questão da maconha envolvida, mas a questão do neto usar um brinco e o pai chamá-lo de viado apenas por usar um brinco. Então, tem muitas características, muitas referências, né, daquela época para que o pai tenha essa atitude com o filho, né, não só de achar ele um viciado, mas pelo fato dele usar um acessório na orelha, ele já era para o pai visto como um viado, ele já se preocupava com essa questão também do filho estar fazendo essas coisas. Então, Thalita, legal você trazer essa contextualização para a gente, e eu agradeço, mas o filme é muito contemporâneo, porque essas referências, elas ainda permeiam as nossas percepções. Nós aumentam a cada dia, né, Pro? Elas vêm aumentando, né? Não é mais só maconha, não é só isso vem, o preconceito, ele vem aumentando, né? Isso, década de 1970. Ele vem de forma progressiva. Década de 1970 tinha ali todo um repertório social e cultural, mas quando a gente fala em preconceito, puxa, hoje, 2020, quantos posicionamentos arbitrários, segregacionais, violentos, preconceituosos, de discriminação, de violência racial, de violência contra questões de gênero, contra questões religiosas, nós temos presenciado. E quantos atos e práticas desse tipo nós podemos observar que alguns profissionais de saúde, por não perceberem ou não refletirem sobre isso, acabam compactuando com tudo isso. E aqui está um ponto muito importante e imprescindível da nossa prática como psicóloga, como psicólogo. A Mari falou sobre sermos um ponto de esperança. E eu entendo assim também, Mari, que a nós pesa essa responsabilidade social de convidarmos a sociedade na qual nós estamos inseridos para ir se livrando de alguma forma desses preconceitos, dessa marginalização, dessa alienação. E é muito triste, não só assistir o filme, mas é muito triste a gente assistir aqui, na sociedade onde nós estamos, pessoas que por conta da sua cor são violentadas, pessoas que por conta da sua orientação sexual são marginalizadas, pessoas que por conta da sua religião são oprimidas, pessoas que por conta da sua vestimenta são ofendidas e agredidas. É muito triste. Mari? Pro, mas esses comportamentos, eles são aprendidos, né? Eu acho muito que são aprendidos, né? São comportamentos que são aprendidos. Por isso que eu fui buscar no contexto que época que isso aconteceu, porque eu acredito que a família do neto aprendeu aquilo como um comportamento errado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente passa para as pessoas e desconstruir todos esses preconceitos, né? Porque é aprendido, uma criança pequenininha, ela não é racista, né? Ela aprende a ser, eu vejo muito desse modo, você analisar uma criança pequenininha ali brincando com outro e chegar uma pessoa que é diferente, ela não vai se ligar nisso, ela vai agir de maneira igual. Então, eu acredito muito do comportamento ser aprendido. Cultura. Então, Thalita, e aí a gente começa a ampliar a nossa conversa aqui, a nossa discussão, e a gente começa a trazer mais peso ainda sobre os nossos ombros, que deve estar mesmo. E quando a escola propaga concepções de desigualdade social, propaga concepções racistas, não é um problema nosso? Sim, é um problema nosso, da psicologia.
da psicologia social, da psicologia comunitária, da psicologia escolar, da psicologia da educação. É um problema nosso, né, dessa discussão que nós estamos tendo aqui pela manhã. Bem lembrado, viu, Thalita? Mari, você também está com a mão levantada, Mari? Oi, professor. Sim. O senhor falou um ponto que eu queria falar, mas eu não soube falar como que o senhor falou. Foi legal. Foi a questão dos pais, né? A forma de lidar com aquela dificuldade, né, que ele se deparou, juntando a outros comportamentos, né? Que o neto ele já vinha tendo um comportamento hostil, talvez até por causa do complexo da idade, tá? Hostil, era bem mal educado, realmente não tinha ali um comportamento legal. Aí vem aquela questão dessa construção, né? Como é que essa criança foi construída, né? Ele pegava a comida com a mão e saía enfiando na boca e tal, realmente não tinha ali grandes preocupações em se comportar ali bacana, ou dentro de um padrão que a gente julga bacana, né? A questão da maconha, independente do ano, é porque a gente está falando da maconha, a gente vai falar de uma droga em si. Eu não consigo enxergar evolução em mim se eu começar a achar que a maconha nos anos 70 era uma coisa e nos anos 2020 é outra. Para mim, a maconha e o grau de destruição que a droga traz para a família é o mesmo. Isso não vai mudar. É o que eu acho. Nós, como humanos, nós não somos páreos para enfrentar uma droga. Ela vai sempre nos dominar, professor. Eu já fumei cigarro normal, e embora cigarro não tire você da estabilidade, mas eu já cheguei ao ponto de catar na rua uma ponta de cigarro de alguém que eu nem sei e fumei. E isso é muito triste. Porém, para um pai ver um cigarro de maconha na bolsa de um filho, eu imagino que deve ser uma das situações mais difíceis para um pai encarar aquilo como, vamos fazer um tratamento tal, que seria o legal. Mas naquele momento, professor, deve vir milhões de coisas na cabeça do pai. Primeiro que a gente acha que não vai ficar só naquilo, aonde que eu errei, e vem, o senhor falou uma coisa certa, a família ali está toda comprometida numa dificuldade. Embora parece que no neto refletiu mais, mas a família toda era visível ali a dificuldade. Então, uma vez eu falei que a gente não pode dizer nunca diga nunca, mas eu acho que eu nunca vou entender as drogas como mais simples, ou mais compreensíveis, ou melhores, porque o poder de destruição dela não vai mudar com a época. Então, existem valores, existem princípios que a gente precisa adotar, não precisa necessariamente segregar aquele que não está ali, mas eu não posso olhar uma droga como uma coisa bacana. Quando é no filho do vizinho, é mais simples para eu entender, para eu procurar ajuda e para eu simplificar. Quando é dentro da nossa casa, professor, deve ser uma situação muito difícil, né? Então, eu acho que essa família toda precisava desse abraço, porque realmente é uma situação muito complicada e acho que é a vontade dos pais. Não estou aqui defendendo aquele ato de covardia que o pai fez, porque foi ato de covardia, embora não tenha sido maldoso, mas ali foi um ato de desespero, né? Aí eu fico aqui pensando, nós pais e nós mães, de repente vamos mexer nas coisas dos nossos filhos e achamos ali um cigarro de maconha. Como que a gente fica naquele momento? Eu acho que as pernas tremem, viu, professor? Mesmo com o conhecimento técnico que a gente tem, de repente a gente tem uma facilidade maior em lidar com aquilo. Mas a dor que vai ligar aquela emoção entre nós e os nossos filhos não vai mudar, independente da época. Então, para mim, droga é um fato destruidor, eu nunca vou achar legal, eu nunca vou achar tranquilo, eu nunca vou achar leve. Então, a ideia é um trabalho de prevenção. Eu sempre falo isso, professor. Eu fui criada no meio de pais que fumavam cigarro normal. Mas a gente já ouvia, lá em 1980, que droga era errado, que droga era ruim. Né? Eu lembro que meu pai fez uma apreensão de 2 indivíduos que vieram de fora
fumar maconha na cidade que a gente morava, foi uma notícia do mês inteiro, porque ninguém sabia nem o que era maconha. Meu pai sabia porque era militar. Então, trouxe essa história para casa e nos amedrontou tanto, que aquilo era horrível, era feio, era destruidor, que, assim, talvez a gente, tendo essa visão de que aquilo é ruim, não estou dizendo que aquilo não vai trazer benefício, eu acho que é por aí, professor. Não sei, se me perdi, porque eu imagino que é muito complicado para um pai, viu, professor? Entendo. Bom, a gente precisa ter uma compreensão empática da postura dos pais, né? Thalita, você quer fazer um último comentário para nós darmos sequência? Você estava com a mãozinha levantada daquela hora ainda. Professor? Oi? Elesiane, é que eu não tenho essa mãozinha aqui, eu não sei, depois eu vou descobrir se tem que atualizar, o que tem que fazer aqui no meu celular. Não, é só assim, aí como a Mari falou também, aí me veio de novo um comentário que eu queria fazer desde o início, que eu percebo que tudo isso começa muito antes, tudo isso que aconteceu com o Neto, que é a questão lá de como se constituiu aquela família ou a união, né, do pai e a mãe para ter esse filho, porque percebe-se que a mãe tem uma fuga, né, uma dependência do cigarro, que é uma ansiedade, alguma coisa que ela não fala no filme. Então, existe também, na minha percepção, assim, eu assistindo o filme, que o pai, ele é muito alto, não existe diálogo naquela família, a mãe tem aquela coisa de querer intervir, mas assim, sempre fumando, porque eu acho que é a única, não sei, o que ela consegue ali, e toda aquela, como foi mesmo aquela criança crescendo nesse ambiente e indo para a droga ou para o álcool. O pai não aparecia no filme que ele fumava ou bebia, mas ele também tinha aquela questão do futebol, que era uma fuga, que era um negócio que ele queria inserir, forçar o filho, e não perguntava se o filho, né, não importa se ele gostava ou não, não tinha toda uma... Eu acho que essa educação, essa questão familiar, né, de como educar as mães, ou as crianças que serão futuros pais, enfim, eu vejo isso como uma coisa que está bem precária na nossa atualidade. Verdade, Lisiane. Bom, o papo ele é muito bom, essa discussão é necessária e tem tudo a ver com a nossa disciplina e tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Letícia, tá por aí? Tô, professor. Tudo bem? Tá acompanhando? Tô acompanhando. É bom porque quando eu assistir o filme eu já vou ter mais ou menos uma noção. Já tô imaginando como vai ser esse filme. Isso, legal. Todos esses pontos da nossa discussão, Letícia, dizem respeito do conteúdo da nossa disciplina, tá? Ah, sim, tá bom. Legal. Gente, agora sim, eu vou compartilhar algum material aqui para a gente conversar sobre a nossa aula de hoje, mas que essa reflexão ela não pare aqui, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês um material lá no Drive para que você possa fazer 2, 3, 4 linhas sobre essas reflexões que você falou aqui. Você possa escrever lá e compartilhar com todos, tá bom? Daqui a pouquinho eu mando o link lá no grupo e aí você já tem acesso a esse material. Eu já vou atribuir os pontos. Eu acredito que devam ser 1000 pontos, bom, dessa nossa atividade. 1000 pontos para todas, né? Todas participaram. Ok? Mas que essa reflexão e que essa discussão não pare aqui. Quando a gente fala de saúde mental, do que seja loucura,
como nós temos visto nessa disciplina, a gente precisa continuar refletindo sobre isso. E quando entra a questão da droga, o assunto traz outras questões complexas que também precisam ser refletidas e discutidas. A questão para nós não é a droga em si, se é esta ou se é aquela, se é o cigarro, se é a maconha, a cocaína ou o crack. A questão para nós sempre vai ser a pessoa. O problema não é a droga. O problema é a pessoa que faz uso da droga. E aí ela encontra problemas. A questão não é o veneno. É a pessoa que escolhe, por algum motivo de sofrimento psíquico, tomar o veneno. O problema, a questão não é a comida que engorda. É a pessoa que, por algum problema, por alguma questão, resolve comer de forma abusiva, de forma em excesso, aquela comida que engorda. E eu estou dizendo isso porque, de alguma forma, nós atribuímos as circunstâncias externas e muitas vezes as nossas propostas terapêuticas, elas se centram em questões externas ao indivíduo e nós deixamos de olhar para a pessoa. Se nós tivermos um posicionamento inflexível ou rígido com base somente nas questões internas, é muito possível que as nossas referências sobre este ou aquele assunto interfira na nossa proposta terapêutica. É muito possível que a gente parta do princípio em um tratamento para a dependência química, pregando a abstinência total como único resultado possível para um tratamento. E quando eu prego a abstinência total como resultado adequado para um tratamento de dependência química, eu privo essa pessoa que está diante de mim de suas escolhas. Eu privo essa pessoa que está diante de mim da sua própria subjetividade. E a gente precisa continuar pensando nisso, viu? Até porque hoje a gente vai falar sobre normal e patológico. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Você levantou a mão, Thalita? Levantei, Pro. Uma vez eu ouvi uma frase que eu acho ela muito pertinente, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? E eu acho que cabe muito nisso que a gente está falando, porque a gente está falando de droga, como as drogas que são hoje ilícitas no Brasil, mas nós também temos os remédios, né? Muitas pessoas tomam remédios de forma indiscriminada, né? E eu acho que isso também a gente tem que refletir sobre isso, né? O que é que faz mal, né? É a dose errada, né? O que distingue o remédio do veneno é exatamente a dose, como aquilo é usado, né? Se é indiscriminadamente ou se é com controle, né? Se o indivíduo tem um controle daquele uso. Isso, exatamente. Conseguem visualizar o meu slide aí? Sim, Pro, tá aparecendo. Normal e patológico, problematizando o conceito de saúde. Tem alguns slides aqui que eu quero compartilhar com vocês. E aí a gente vai voltar naquela discussão lá do nosso primeiro encontro, só para nós nos situarmos aqui e prosseguirmos nessa discussão que está muito bacana. Tem uma afirmação, né? Esta pessoa está saudável. Como podemos chegar a esta definição? O que vocês acham? A gente pode olhar para uma pessoa e afirmar: esta pessoa está saudável. É muito difícil, professor, porque ninguém sabe o que passa por dentro dela, né? Pelos pensamentos dela, né? É difícil. Às vezes você vê a pessoa assim, aparentemente ela está saudável, está bem, mas dentro dela mesmo, não. Eu trouxe essa imagem aí dessa foto dessa jovem que está aí aparentemente bem, aparentemente fisicamente bem, né? Aparentemente também está com um semblante agradável, mas a gente não tem
condições, né, de afirmar que ela está saudável de fato. Até porque um ponto central da nossa conversa hoje aqui, seguindo essa discussão sobre o filme, é esse critério de saúde. Aliás, esse conceito de saúde, né? Quais são os critérios que nós utilizamos para nós afirmarmos que uma pessoa está saudável? E aí eu tenho uma outra, Silvana. Esta pessoa não está normal. Como podemos fazer esse tipo de afirmação? Como que a gente pode chegar nessa definição? Primeiro, essa pessoa está saudável, e agora essa pessoa está normal, não está normal. O normal vem muito do senso comum, ninguém é normal. Todo mundo de médico louco, todo mundo tem um pouco. Então eu não devo afirmar que uma pessoa está normal? Oi, professor. Oi? Eu não sei se o senhor deve afirmar que alguém está normal. Aí o senhor pode me corrigir dentro da minha observação, né? Mas existem, assim, alguns critérios, alguns padrões que nos levam a entender uma situação. É porque a gente também sempre assemelha normal, bom e agradável, anormal, ruim, desagradável, né? E nem sempre está dentro desse padrão de preto e branco. Às vezes tem um cinza no meio, né? Eu aprendi isso com a professora Fernanda, né? Nem sempre o que está normal é porque não está normal. Não existe entre um ponto e outro existe uma linha, né, professor? Uhum. Então, assim, porque também se eu pegar do princípio assim que ninguém é normal, ok. De repente é importante eu pegar essa frase para eu não ter o olhar de anormalidade para com ninguém. Mas dentro mas existe a sensibilidade, professor, de eu olhar para alguém e perceber, por exemplo, que aquela pessoa não está com características ou a fisionomia tão agradável ou que não está muito legal. É igual as questões das emoções, né? Alguém que parece triste, está triste? Não necessariamente. Mas não é muito comum alguém que esteja alegre estar com semblante triste. E vice-versa, não é uma coisa comum. É igual essa moça, ela está normal, como a Silvana falou e o senhor. Aparentemente sim, mas por dentro não. Até porque não é tão comum uma pessoa que está com grandes dificuldades ter um semblante desse. Pode acontecer? Sim. Aí vem aquela outra questão que o senhor falou. Né? O que não é o semblante em si, é a pessoa. O que aconteceu que essa pessoa está tão mal e ela precisa realmente representar esse papel? De chegar aqui e tá bacana, entendeu? Então tem aquela questão da percepção. Então você levanta aí a questão de critérios para a gente afirmar ou ter condições de fazer algum tipo de afirmação. Porque assim, fazer afirmações, professor, até dentro do nosso estudo, a gente vem aprendendo, vamos dizer assim, os riscos que a gente corre em afirmar, né? Eu sempre posso dizer, aparentemente aquela pessoa me parece uma pessoa agradável, a fala, a expressão, o gesto, mas eu não posso me basear somente por aquilo. É igual numa intervenção, chega ali um cliente, ele me traz ali aquela bagagem de primeiro dia, eu não posso me basear sobre aquilo, por isso que eu preciso de mais informações, de mais acontecimento, de mais acompanhamento, para eu começar a alinhar o primeiro dia, o meio e o final. O que aconteceu nesse intermediário? Mas, inicialmente, me pareceu assim. Porque tem gente que já parece uma pessoa que vai fazer o mal, professor. Às vezes, o semblante já diz aquilo. Se eu não tiver também essa percepção, até por uma questão de fuga e de segurança, né? Eu vou dizer, ele parece mal, ele está com uma faca na mão, ele está com a arma na mão, mas é só impressão minha, de repente ele não é. Não, eu preciso também ter noção do que eu estou vendo, eu não posso fazer um prejulgamento. Sim. Ou condenatório, né? Não sei. Sim. Quando a gente fala, e a nossa aula hoje é normal, o normal e o patológico. Quando a gente fala de normalidade, nós precisamos tomar alguns cuidados. Alguns cuidados porque
eu preciso primeiramente verificar sobre qual aspecto eu estou levando em consideração. Quando nós afirmamos que uma pessoa não está normal, você está afirmando a partir do quê? Fisiologicamente, psicologicamente, socialmente. Você está levando em consideração padrões de comportamento, você está levando em consideração as suas emoções. E aqui nós entramos numa outra questão. Esta pessoa está doente. Como que nós podemos chegar a esta definição? Se nós buscarmos uma questão mais polarizada, né? Como a Mari falou, preto, branco, talvez a gente tenha pessoas lá entendidas ou classificadas como normais e pessoas entendidas e classificadas como anormais. E aí eu coloco de forma polarizada aqui a saúde de um lado e a doença do outro. Só que entre a saúde e a doença eu tenho um processo, eu tenho um caminho. Entre aquilo que nós podemos chamar de normal e de anormal, eu também tenho um processo. Uma percepção ou uma afirmação polarizada desse tipo, ela não é muito adequada. O Georges Canguilhem, que foi aquele livro em PDF que a Thalita compartilhou lá no grupo, depois eu peço que vocês compartilhem de novo para que a Letícia possa também ter acesso a ele. Ele tem essa obra que é muito famosa e que tem muitas contribuições para nós pensarmos e refletirmos sobre o que seja normal e patológico. Se você tem um livro lá em PDF, comece a ler aos poucos, comece a perceber o que o Canguilhem fala sobre o que é ser normal, sobre o que é ser patológico, para que a gente continue aqui refletindo sobre isso. Eu trouxe duas concepções que ele apresenta no livro sobre o ponto de vista quantitativo e o ponto de vista qualitativo. O ponto de vista quantitativo, a partir de um ponto de vista quantitativo, nós temos a saúde como um estado normal. Logo, se há uma perturbação nesse estado normal, nesse equilíbrio do corpo, e equilíbrio do corpo, vamos levar em consideração os aspectos fisiológicos, psicológicos, logo eu tenho um estado de desequilíbrio, uma condição de doença. Se as intervenções terapêuticas, médicas, conseguem, de alguma forma, proporcionar esse reequilíbrio, essa normalidade do funcionamento, há o alcance da cura. Essa é uma concepção que, para o Canguilhem e para muitas referências filosóficas, teóricas, não é muito adequada, porque eu volto numa condição de polarização. Saúde de um lado, doença do outro. A normalidade caminhando junto com saúde e a anormalidade caminhando junto com doença. Ele tem um segundo ponto de vista, que é apresentado lá no seu livro, O Normal e o Patológico, que é o ponto de vista qualitativo. A doença vai se diferenciar da saúde somente como uma questão, como uma qualidade se diferencia de outra. São estados distintos, mas não há um grau de nível entre eles. Aqui a gente pensa ou vai entender a doença não como um grau diferente do estado normal, percebem? Mas sim como algo que o indivíduo, que a pessoa encontra-se. Por algum motivo, fisiologicamente, por exemplo, eu posso ter adoecido, eu posso estar numa condição patológica, mas isso não me deixa anormal. Até porque o Canguilhem ele vai nos mostrar e nos ensinar que essa condição de normal, de patológico, ela está muito relacionada também a todos os aspectos que envolvem o indivíduo e suas escolhas. Aspectos estes que estão, que circundam todas as pessoas.
A Rosana, na discussão do filme, ela falou sobre a questão da fome, da pobreza, do abandono, que podem enlouquecer uma pessoa, se referindo às questões ambientais. E essa questão de normalidade ou de anormalidade, ela precisa ser concebida também levando em consideração estas questões externas ao indivíduo. De modo que afirmar que uma pessoa está normal ou anormal não é uma afirmação muito adequada para nós, profissionais de saúde mental. Até porque, quando a gente faz afirmações polarizadas como essa, nós estamos a partir de um referencial. Quando você afirma que uma pessoa é normal, você tem um referencial. E esse referencial nem sempre ele é adequado. Pode ser que esse seu referencial esteja pautado em percepções sociais, pode ser que o seu referencial esteja pautado em condições fisiológicas, mas se o seu referencial está pautado em condições fisiológicas, você vai estar desconsiderando os aspectos psicológicos e sociais, que envolvem o funcionamento integral desse indivíduo. Tudo bem? Alguém quer perguntar ou falar alguma coisa? Professor. Sim. É bacana essa observação que o senhor reforçou aí entre o ponto A e o B, entre o preto e branco, entre a doença, entre o normal e anormal, tem essa linha no meio que geralmente a gente não leva em consideração, né? Aí dentro das nossas bagagens a gente escolhe ou um ponto ou outro, como o senhor acabou de dizer que isso vai diante da condição que eu tenho de ver aquilo. Mas existe no meio disso tudo a questão do ponto do equilíbrio, né? Eu nem posso achar, eu acho que o desafio nosso, professor, é estar dentro dessa leveza do equilíbrio, eu acho que é o nosso desafio diário. Trazendo para o nosso corpo, por exemplo, na aula passada, eu tomei um chazinho do bem na noite anterior e me fez muito mal no dia da aula, tanto que não deu, professor, para eu assistir, né? Chazinho do bem? Qual chá é esse? Ô, professor, depois eu falo. Acho que você não tem esse problema, não. Depois eu falo no particular. Tá bom. Daí, assim, é que o fato dele fazer bem desequilibrou um pouco o meu corpo, vamos dizer assim, Então, assim, existe um ponto de equilíbrio, né? Por exemplo, hoje eu tô tranquila aqui, mas já na aula passada, por causa do chá que eu tomei, o meu intestino, professor, já vamos dizer assim, o meu intestino entrou num desequilíbrio. Desequilibrou. Em tese era aquilo mesmo que eu queria, porém, assim, paguei um preço alto que não deu um desconforto grande. Então, assim, eu podia dizer naquele momento que meu corpo não estava nesse equilíbrio. Equilíbrio fisiológico. Fisiológico, isso. Ok. Então, se eu posso taxar isso de normal, ou tranquilo, ou agradável, ok, né? Então, o normal, porque dentro desse equilíbrio, hoje eu posso dizer, terça-feira eu não estava normal, hoje eu estou. Se eu quiser qualificar, sim. Porque hoje eu não estou sentindo nada, por exemplo. No meu corpo, estou sabendo que está tudo nesse equilíbrio. Então, eu acho que o desafio nosso como profissional, professor, é estar dentro desse equilíbrio. Não direcionar nem para o ponto, está no equilíbrio. Estou bem, estou normal. Não sei se eu estou bem, estou normal, mas estou no equilíbrio. Sim. É essa balança, porque eu acho que isso é o X, eu acho. Não sei se estou errada. Não, essa sua fala é interessante, é um bom exemplo. Eu só preciso ter algumas ressalvas e algum cuidado no sentido de que houve um desequilíbrio fisiológico, mas isso não significa que deixou de ser normal.
Se você for avaliar somente a questão fisiológica, eu posso até falar, né? Estava anormal, levando em consideração somente as questões fisiológicas. Mas se eu for levar em consideração a sua relação com o ambiente à sua volta, você fez escolhas de se resguardar, de ficar ali na sua casa, você não teve condições de participar da aula. Então, você fez escolhas ali no seu ambiente social, que são escolhas normais, por conta de um desequilíbrio fisiológico. E aqui nesse ponto, Mari, a sua fala é muito pertinente para pensando num exemplo, porque afirmar a anormalidade sem considerar todas essas variáveis, ela é uma afirmação muito precipitada. Então a gente precisa pensar nesse processo, pensar nesses estados que a pessoa, ou que as pessoas passam, né, entre um ponto e outro, mas que isso não as deixa, ou não as definem como normais ou anormais, ou como que se todos fossem anormais, ou como se todos fossem normais, e quando saímos de uma determinada regra ou padrão, passamos a ser anormais, né? A Organização Mundial de Saúde, eu trouxe esse conceito para a gente pensar aqui juntos, tá? Até porque é um conceito que apresenta aquilo que a gente chama de normalidade a partir do bem-estar. Então, para a OMS, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença. E aí eu pergunto às senhoras psicólogas, é possível alcançarmos essa saúde dessa definição da OMS? O que vocês acham? Pro, eu acho difícil. Tanto é que eu vou ser sincera, eu comecei a ler o livro e eu levei umas 2 horas para ler 2 páginas dele, porque ele é um livro assim bem com muitas informações, né? Ele tem muitas palavras que às vezes a gente tem que buscar ali o que ela está querendo dizer, então assim, meio que você retoma coisas anteriores para fazer uma boa compreensão. E uma coisa que me chamou a atenção aqui bem no início é que ele fala assim, a doença entra e sai do homem como por uma porta. Né? Então, ele parece que ele quer mostrar pra gente que isso é uma coisa que hoje pode estar, amanhã pode não estar. Então, ela oscila muito. E outra coisa que eu fiquei pensando, até em relação a uma outra aula que eu tive de outra disciplina, que a gente estava conversando, que eu acho que cabe muito aqui, é o quanto está se normalizando a depressão, a ansiedade nos consultórios psiquiátricos. Então, assim, a gente tem muito atendimento por convênio, onde o psiquiatra atende 15 minutos cada pessoa, não tem uma escuta tão cuidadosa, né? E a pessoa relata que está triste ou relata que está tendo algum sintoma e o médico logo já medica e a pessoa sai com aquele diagnóstico de depressão, de ansiedade, e isso está sendo colocado muito peso sobre os ombros das pessoas, elas saem acreditando que elas têm uma doença, e às vezes, na verdade, elas não estão passando por dias bons, elas estão com uma tristeza, estão com uma angústia. Então, eu acho que a gente tem que pensar em saúde também nesse sentido, do quanto de peso está sendo colocado sobre as pessoas. Será que, de fato, ela tem uma depressão? Será que é só um traço, né, de depressão? Ou será que é apenas uma tristeza? São apenas dias que não são bons? Então, isso me fez pensar muito a respeito quando eu estava lendo esse livro, principalmente essa frase, né, no livro me marcou, a doença entra e sai do homem como por uma porta. Então, será que a tristeza está sendo considerada uma doença aqui? Né? Porque se ela entra e sai é mais fácil, será que é a depressão? Então eu fiquei refletindo sobre isso quando eu estava lendo o livro. Não sei se o meu comentário é relevante, mas eu fiquei com essa dúvida, né? Não, claro que é relevante e contribui demais
O Kang fala dessa ideia de processo, não de objetivo ou de que a normalidade seria a ausência total de doenças. A doença, ela faz parte desse processo evolutivo e do processo da vivência humana, né? De alguma forma, em algum momento, talvez a gente adoeça, mas isso não nos deixa, essa patologia não nos transforma em pessoas anormais. Quando você fala dessas questões emocionais, das pessoas que chegam aos consultórios e que saem com um diagnóstico, com um rótulo, essa medicalização, essa concepção de anormalidade patológica, patologizante, Thalita, ela também é muito inadequada aqui para a nossa discussão. Até porque eu preciso levar em consideração muitos outros fatores. Talvez essa tristeza que possa parecer sintomas, ou que sejam sintomas depressivos, não seja uma depressão, mas sim um momento difícil, uma circunstância difícil pelo qual a pessoa está passando. Mas quando a gente está baseado numa concepção patologizante, uma concepção de normal e anormal, é muito provável que eu estabeleça critérios que vai fazer com que eu entendo as pessoas que estão fora daqueles padrões como anormais e como doentes, né? Dentro dessa concepção da OMS, é uma concepção utópica, uma concepção de saúde que nós não temos condições de alcançar, dependendo da sua perspectiva ou da sua avaliação dessa frase. Um completo bem-estar físico, se nós pararmos aqui nesse ponto, quem tem saúde? Completo bem-estar físico. Poderia usar um exemplo aqui de que quem usa óculos não tem saúde, por exemplo, porque não tem um completo bem-estar físico. Completo bem-estar mental, completo bem-estar social, completo bem-estar social. E aqui a gente entra em outras questões também que vão mostrar para nós que saúde é um conceito que vai muito além, né, somente dessa concepção estruturada numa polarização entre saúde e doença, entre normal e anormal. E eu trouxe essa definição da OMS só para nós continuarmos pensando aqui na nossa aula e discutirmos, né? Saúde não é um estado saudável que, uma vez atingido, ele possa ser mantido. Aqui a gente tem a ideia da mudança constante na vida da pessoa, na nossa vida. Das mudanças que acontecem o tempo todo e que nós precisamos conceber ou compreender saúde, levando em consideração as determinações históricas, as relações, as questões sociais, pois dependendo da sociedade, do contexto no qual você se encontra, eu posso definir como tendo mais ou menos saúde, dependendo do referencial que eu utilizo para essa avaliação, eu posso conceber como tendo mais ou menos saúde, de modo que estar doente é uma afirmação que nós precisamos ter alguns cuidados, ou é uma afirmação para a qual nós devemos levar em consideração alguns outros fatores e termos critérios muito claros sobre com os quais nós estamos fazendo essa afirmação e não desconsiderando os demais também que estão influenciando nesse desequilíbrio que pode ser fisiológico, que pode ser psicológico, que pode ser social. E aí eu tenho essa ideia ou necessidade, né, de olhar para os aspectos sempre biopsicossociais, pois não é possível compreender ou transformar a situação de saúde de uma pessoa ou de uma coletividade sem levar em consideração as suas relações
físicas, suas relações sociais e suas relações culturais. Eu tenho uma imagem aqui de uma pessoa em situação de rua. E como que nós podemos fazer uma avaliação de saúde com um critério, olha só, com um critério patologizante de que pessoas são normais e pessoas são anormais? Como que eu posso fazer uma avaliação de uma pessoa numa situação de rua dessa forma? Essa pessoa é normal ou anormal? Se eu vou falar em questões que ela seja normal, eu estou levando em consideração somente os seus aspectos individuais, pessoais, subjetivos, ou eu preciso levar em consideração também os aspectos sociais que permeiam sua vida? E levando em consideração também as suas questões pessoais, no sentido das escolhas que ela fez. Mas sem desconsiderar também as influências de políticas públicas, de políticas sociais, que a privaram de muitos direitos. Esse cachorrinho olhando para nós, ele nos faz algumas perguntas, né? O que vocês acham? Sim, parece que ele está nos cobrando. E então, como ficamos? Verdade, não parece? Parece que ele olha para a gente e fala, e aí, o que vocês acham disso? E aí eu trouxe... professor? Sim? Só colocando aí do cachorro, eu acho que quem passa, ele olha e diz assim, o que é que você tem a ver com isso? Olhe para isso. Qual é a sua participação aqui? Você tem alguma? Qual a sua responsabilidade? Qual a sua responsabilidade sobre essa imagem aqui, né? Eu acho que ele fica assim, e aí, cara, vamos fazer? Como é que vamos fazer aqui agora, né? Porque, na verdade, professor, isso aqui, até tirei uma foto, muito legal essa imagem. Na verdade, essa aqui é um reflexo assim, de todo um processo para trás, né? A gente está olhando só isso aqui, né? Essa pessoa aqui nesse momento. Mas ela não nasceu aí, né, professor? Então, eu imagino, teve todo um complexo para trás, diferenciado às vezes do outro que está na mesma situação, teve um outro contexto, cada um tem vamos dizer assim, tem a sua bagagem, mesmo que pare no mesmo ponto. Mas são bagagens diferentes, e quando o senhor fala dos aspectos sociais, as tentativas de soluções apresentadas, professor, é de uma forma unilateral. Não importa qual foi sua dor, tá? Aqui o remédio é esse, quer dizer, um remédio de igualdade para todo mundo, sendo que a dor do senhor é muscular, a do outro é emocional, tal. Então, assim, aquele efeito ali paliativo que socialmente é aplicado como solução, por que muitas vezes, como nós vimos agora, né, as equipes vão para as ruas e de cada 100 moradores que foram interditados ali, mais de 70% não quiseram ir, mais de 70% não aceitaram ali aquela ajuda, né? Porque de repente nem era aquela medicação, aquele tipo professor, me ajude aí, aquele tipo de solução que ele queria naquele momento, né? De repente ele queria ali alguém 5 minutos para falar, às vezes, não sei, professor, e às vezes aquela pessoa não tem tempo, não é o trabalho dela aquele, ela deixa o cobertor e sai, não sei, professor. Então, isso que você está falando, Mari, contribui no seguinte sentido: quando nós, profissionais de saúde, estamos com o nosso olhar ou com a nossa percepção profissional contaminada por uma estrutura manicomial, patologizante, polarizada, talvez a gente olhe para uma pessoa como essa e fala, puxa, não é normal. Então, a gente volta numa situação, volta para uma prática que tem o remédio como solução. O remédio que é igual para todos e o remédio como uma proposta de cura para todos. O que não é a ideia ou onde nós queremos chegar como profissionais de saúde mental. Nós precisamos olhar
para todos os aspectos biológicos, psicológicos, sociais, para a individualidade do sujeito, da pessoa, compreender todas essas questões envolvidas e interligadas ao mesmo tempo, para que a gente possa não compreendê-la como anormal, mas compreendê-la como uma pessoa, um sujeito de escolhas, um sujeito que à sua volta tem muitas outras questões que precisam ser levadas em consideração para a gente conceber o que seja saúde. Eu trouxe essa imagem aqui, pessoa no meio, e ao redor aqui eu tenho saneamento básico, lazer, alimentação, trabalho, habitação, segurança. O Abraham Maslow, da psicologia humanista, ele vai nos falar das necessidades básicas, né? Que são necessidades humanas. Aqui eu tenho alimentação como necessidade primordial, está lá na base da pirâmide, de acordo com a concepção humanista do Maslow. Eu tenho o trabalho, a segurança, que estão lá no segundo patamar. E eu não estou levando em consideração aqui outras questões que também são importantíssimas para essa concepção de saúde, mas que eu gostaria muito que você hoje pensasse comigo quando a gente fala de normal e de patológico, de saúde, de doença, mas que você possa conceber todos esses fatores ao redor das pessoas. Todos esses fatores que estão envolvidos num processo de saúde. E que mesmo que todos esses fatores estejam supridos, como Ganglin fala, a doença entra por uma porta. E isso não deixa a pessoa, ou não transforma a pessoa num sujeito anormal. Faz parte do processo evolutivo, faz parte da vida. Precisamos ampliar nossa percepção. No Brasil, na última década, nós temos sendo incorporado às políticas públicas a concepção de saúde, a ideia de que as pessoas são tratadas como doentes e que o medicamento, como a Mari disse, é a solução, é o remédio para todos os males. E veja como que isso acaba influenciando o contexto social. As pessoas, e eu não digo aqui no sentido de julgamento, mas no sentido de propor reflexão, buscam um remédio para todos os seus males. As pessoas buscam um remédio que possam amenizar suas dores, que possam auxiliá-las para serem mais ágeis, para que elas possam pensar melhor, para que elas possam se concentrar melhor. Elas buscam remédios para que elas possam se relacionar melhor, para que elas possam trabalhar melhor, para que elas sejam menos ansiosas, menos tristes e mais felizes. A sociedade busca remédios para suas dores. E se nós praticarmos uma intervenção baseada nessa proposta, centrada em hospitais, centrada no remédio, a gente vai voltar numa condição polarizada de que isso é normal, isso é anormal. Então, para que esse anormal seja normal, eu tenho um remédio como se fosse mágico e pudesse proporcionar a saída dessa pessoa desse ponto de anormalidade para o ponto de normalidade. E as políticas públicas para o setor, eles favorecem essa cultura de que a saúde se concretiza mediante o acesso a esses serviços, mediante o tratamento médico. Haja vista que nós temos aí uma porta de entrada ao médico, ou a primeira porta de entrada no serviço de saúde seja o médico. É uma ideia hospitalocêntrica, é uma ideia que, de certa forma, reproduz aquela estrutura manicomial que a gente tem conversado. Porque o médico, e aqui eu não estou julgando, claro que não, mas estou convidando você, profissional de saúde mental, a refletir comigo. O médico, muitos
deles, muito rapidamente, prescrevem o medicamento para a dor dessa pessoa. Claro que eu tenho profissionais da medicina aqui, altamente qualificados, com uma compreensão ampla, que vê a pessoa de forma integral, que olha para a pessoa e considera os seus aspectos biopsicossociais, que fazem os devidos encaminhamentos, que fazem uma escuta adequada, que compreende a pessoa em toda a sua subjetividade. Em contrapartida, eu tenho muitos outros que vão prescrever medicamentos. Mas essa não é a culpa do médico. É a concepção das nossas políticas públicas que favorecem esse modelo centrado em hospitais. A Constituição de 88, que previu ou que prevê a implantação do Sistema Único de Saúde, ela tem uma ideia, uma concepção de saúde muito mais adequada. Os serviços eles passam a ser regionalizados, hierarquizados e descentralizados. O SUS, nosso Sistema Único de Saúde, a gente vai falar sobre isso em aulas posteriores, de forma bem mais cuidadosa, ele tem princípios que regem a sua prática. E um dos princípios previstos pelo SUS é a integralidade. Olha que interessante isso. Um dos princípios previstos pelo SUS nos sistemas de saúde é a integralidade. Ou seja, é olhar para essa pessoa que está diante de nós e buscar compreensão de suas dores, de seus desequilíbrios, de seu sofrimento psíquico de forma integral, levando em consideração seus aspectos biológicos, fisiológicos, mas também os seus aspectos psicológicos, subjetivos, levando em consideração também os seus aspectos sociais, o que está ao seu redor. Lá, saúde, quando a gente falou de saúde, lazer, segurança, trabalho, alimentação. Tudo bem, gente? Até aqui? Tudo certo? Perguntas, contribuições? Certo. Tá bom. Eu acho que ainda é tudo muito focado na doença, né, Pro? E não na prevenção da doença, né? É isso que eu percebo, assim, com tudo isso que o senhor falou. E é muito focado na doença, na resolução dessa questão da doença, e não de forma preventiva, para que não chegue até a doença em si, né? Então, esse foco na doença, Thalita, é isso. É essa, eu vou usar esse termo, né? É essa contaminação do olhar sobre o que seja normal e anormal. Esse foco na doença faz a gente conceber a saúde não como um processo, essa dicotomia entre saúde e doença, não como um processo, mas como pontos a serem alcançados. E isso vai nos remeter a uma prática não integral, mas a uma prática fragmentada, a uma prática com um olhar voltado somente para aquele aspecto que a gente entende como anormal. Sabe, eu tenho aqui o exemplo de uma imagem de pessoas numa sala de espera ali, de um pronto atendimento. O nosso Sistema Único de Saúde, que é um dos melhores do mundo, ele tem um princípio lá da integralidade. Mas a gente seria muito ingênuo criticar o Sistema Único de Saúde no Brasil por conta das práticas que nós presenciamos. Ingênuo no sentido de que nós somos profissionais de saúde e que nós somos responsáveis também para que essas práticas sejam de fato efetivadas, assim como a legislação nos orienta.
mas que outras legislações possam ser criadas também e promulgadas para que essa concepção de saúde e doença, de normal, patológico, elas possam ser cada vez mais melhor elucidadas, para que eu não tenha mais profissionais que olhem somente para a doença, mas que eu tenha profissionais olhando para as pessoas. Porque se o profissional está centrado na doença, ele não vai olhar para a pessoa e considerar todos os seus aspectos biopsicossociais e conceber essa pessoa como um ser integral, que não é só a doença. Eu não sou a diabetes, eu não sou o câncer, eu não sou a AIDS, eu não sou a depressão, eu não sou a ansiedade. Eu sou o Marcos, que às vezes passo por circunstâncias de desequilíbrio fisiológico, psicológico. Isso não me deixa normal. Isso me faz necessitar de intervenções profissionais. E que nem sempre vai ser um remédio, uma droga lícita. Mas para que a gente alcance esse patamar, nós que estamos aqui conversando sobre clínica ampliada, olha a ideia, clínica ampliada, uma clínica que extrapola esse modelo médico, que extrapola esse foco na doença, uma clínica que extrapola as paredes de um consultório, no sentido de olhar para os aspectos sociais, no sentido de olhar para os aspectos biológicos, no sentido de olhar para os aspectos psicológicos dessa pessoa. É isso que nós precisamos buscar, é isso que nós precisamos discutir, e é nesse sentido que nós precisamos continuar estudando e percebendo a nossa prática profissional. Eu trouxe essa imagem de pessoas ali aguardando numa sala de atendimento, num pronto atendimento de uma UBS ou de uma UPA, porque na realidade, na prática, é isso que a gente observa na maior parte do sistema público de saúde. Eu não digo isso no sentido de crítica, eu digo isso no sentido de nós refletirmos qual que é o papel do profissional inserido num contexto como este que a gente vê na imagem. Um papel de uma concepção abrangente de saúde, no qual, por exemplo, uma senhora como essa que está com a criança no colo, em pé, isso também vai refletir na sua saúde. Eu não sei se essa senhora está aqui porque a criança está com algum problema respiratório, se está com gripe, eu não sei qual que é o desequilíbrio fisiológico. O que eu sei é que uma mulher com uma criança em pé, isso pode promover alguns aspectos que são contrários à saúde. E que eu, profissional, e eu não preciso ser necessariamente um psicólogo, mas eu posso ser um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um recepcionista, eu posso olhar para isso e falar, opa, puxa, aqui não está legal essa situação. Posso conceber e entender que uma pessoa que fica aguardando 3 horas para um atendimento, além daquele desequilíbrio fisiológico, eu também tenho um desequilíbrio emocional. Ah, mas e a superlotação dos atendimentos? Sim, eu não estou desconsiderando esses fatores. Mas eu estou te chamando para perceber que o nosso papel ele é de grande importância na concepção integral do indivíduo. E que muitas vezes, e aí vocês me permitem um exemplo bem simplório, mas que muitas vezes um profissional psicólogo, um enfermeiro, que passa por aqui e acolhe essa mulher, ou essa senhora que está aqui em pé, que oferece um copo de água, que conversa durante 5 minutos, mas que tem uma escuta acolhedora, ele promove saúde numa intervenção de 5 minutos. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas eu espero que isso possa fazer sentido para vocês e que isso possa aumentar aí as possibilidades de reflexão e de discussão para nós nessa disciplina de clínica ampliada de saúde mental, viu? Professor. Sim? A pessoa percebendo que ela está sendo cuidada ali,
que nem nesse caso de uma enfermeira vir falar com essa mãe que está com as crianças no colo, dar essa atenção, já traz algo melhor para essa pessoa, mesmo se ela não passou no médico ainda. E isso também é um papel nosso, que a gente tem que fazer isso durante os nossos atendimentos. Seria isso? Isso, Fernanda, isso. Aí, claro, que a gente pode levantar aqui muitas outras questões. Puxa, mas o enfermeiro, o médico está lá sobrecarregado. Sim, eu não estou desconsiderando isso. Mas eu estou chamando a sua atenção para o fato de que o nosso olhar precisa ser ampliado para uma concepção integral. E que saúde não é só você olhar para a doença dessa pessoa ou dessas pessoas que estão esperando aí, mas olhar para a pessoa. E ao psicólogo e a psicóloga que está inserida no serviço de saúde ele tem que olhar de forma integral não só para as pessoas, mas para os profissionais que ali estão também, para proporcionar momentos de diálogo, momentos de ampliação nessa concepção integral do ser. Ao psicólogo cabe essa responsabilidade. Professor. Sim. E aí a gente vê como é importante também os profissionais de saúde estarem com a sua saúde mental, né, em dia, né? Como é importante os profissionais de saúde se tratarem psiquicamente falando, para saber lidar com tudo isso, né, de uma forma acolhedora, né? Uma forma agradável, porque uma pessoa que fica 3 horas esperando para um atendimento, ele não vai estar com aquela paciência, né, que a gente espera que a pessoa esteja, né? Então, como é importante a gente estar com a nossa saúde mental em dia, para que a gente possa contornar uma situação dessa, para que a gente possa acolher uma pessoa, né? Uma pessoa que está sem paciência, uma pessoa que está com um problema físico, né? Mental, enfim, para que a gente possa sair de uma situação dessa da melhor forma possível, né? Quem falou? Eu não estou vendo seu nome. Letícia. Letícia, essa é a ideia. Quando a gente fala de normal e patológico, aqui nessa disciplina, mas para a nossa prática profissional como um todo, é essa concepção que nós precisamos carregar e propagar por onde a gente for. De que nós podemos simplesmente olhar para a doença dessas pessoas e desconsiderar os seus aspectos sociais, psicológicos, e aqui a gente poderia continuar conversando sobre isso, gente, nessa foto. Puxa, será que todo mundo aí tomou café da manhã? Será que todo mundo aí tem almoço? Ou será que tem muita gente aí com fome? Ou será que tem muita gente aí desempregado sem saber o que vai comer amanhã ou o que vai dar para os seus filhos amanhã? Será que tem pessoas aí que, porque o filho está com uma dificuldade respiratória, que veio para o posto, para a UPA, para tomar uma inalação, talvez, ela sai aí desequilibrada emocionalmente também por conta de um mau atendimento, por conta de uma fala inadequada, porque não foi acolhida, porque não foi recebida. Então é esse olhar integral que nós precisamos ter e praticar. Não só com as pessoas, mas com os profissionais de saúde, como a Letícia disse. Não só com as pessoas e com os profissionais de saúde, mas conosco mesmo. Para que a gente também tenha o nosso tratamento, para que a gente também tenha condições de proporcionar um serviço adequado, uma intervenção adequada. Porque medicamentar todas essas pessoas aqui talvez seja muito simples, mas é uma estrutura manicomial, hospitalocêntrica, com foco na doença e pouquíssimo foco na pessoa. É um olhar muito mais patologizante, polarizado entre normal e anormal. Eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso, viu? E nós precisamos continuar refletindo. O Ganglin, Georges Ganglin, que é o autor lá do livro Normal e Patológico, que a gente está lendo algumas partes, segundo ele, é para além do corpo que se deve olhar, para se julgar o normal e o patológico, para este mesmo corpo. Olha que frase interessante. É para além do corpo que se deve olhar.
para se julgar o normal e o patológico para este mesmo corpo. O que adoece não são apenas partes do corpo, ou a sua totalidade. Há um adoecimento, um mal-estar que se estende para além dos limites do corpo, que está na sociedade. E aqui, a partir dessa reflexão e dessa citação do Canguilhem, que a gente possa olhar, como eu disse, para todos os aspectos que envolvem essas pessoas. E aqui uma outra reflexão, citação do Dal Galarrondo, do Paulo Dal Galarrondo, que é o autor daquele livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Ele afirma que nós podemos concluir que os critérios de normalidade e de doença em psicopatologia variam consideravelmente em função dos fenômenos específicos com os quais trabalhamos e também de acordo com as posições filosóficas do profissional. Aqui ele está dizendo que, dependendo do seu referencial teórico, você trabalhe lá com critérios diagnósticos, você trabalhe lá com o CID, com o DSM, dependendo da sua abordagem teórica. Mas, de toda forma, que você continue sempre em permanente crítica e reflexão sobre o que é normal, sobre o que é patológico, sobre a saúde e doença como estados, e com um olhar sempre integral, sempre reflexivo, considerando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais das pessoas com quem você vai encontrar na sua caminhada profissional. Aqui estão as referências, né, do Canguilhem, do Dal Galarrondo. Eu gostaria de saber se você tem alguma pergunta para as nossas discussões aí, para o nosso encontro, sobre o nosso encontro. Deixa eu voltar aqui. Pergunta, claro, ou alguma contribuição, né? Thalita, tá com a mão levantada? Oi, Pro. Aquela imagem que o senhor passou, né, das pessoas aguardando, eu fiquei refletindo, né? Quem nunca foi para um atendimento médico, né? Não como psicólogo, mas como pessoa, e que de repente puxou conversa com alguém que estava sentado, ou puxou conversa com um atendente que alguém comentou que era mal-humorado, e você deu um sorriso, falou um boa noite, e parece que você transforma o ambiente com atitudes que às vezes são simples, né? Então, eu acho que vale muito isso também, a gente, não só como papel de psicólogos, mas como papel de ser humanos, a gente ser mais simpáticos, né, ser mais acolhedores também, quando a gente não olhar para as pessoas, né, porque muitas vezes a gente chega e realmente você vai perguntar algo num balcão, independente de ser público ou privado, às vezes você vai se deparar com pessoas mal-humoradas. E quando você responde de uma outra forma para ela, você responde com bom humor, com um sorriso, com uma forma de falar mais acolhedora, você percebe que você transforma aquela pessoa, né? Então, eu acho que isso me fez refletir muito em situações que eu já passei e não tinha ainda esse olhar voltado para a psicologia em si, para o acolhimento, mas que às vezes era uma coisa mais natural mesmo. Eu acho que isso é muito evidente, né? A gente pode transformar todos os ambientes, mesmo que você não esteja ali para trabalhar, para fazer um trabalho, mas você ser um agente transformador na maior parte do seu tempo, né? Um promotor de bem-estar e saúde, né, Thalita? E aí, que a gente possa se despir de concepções polarizadas, de doença, de anormalidade, de patologia, de foco na doença ou na medicamentalização. Essa é a ideia, essa é a discussão e a reflexão do nosso encontro de hoje, que veio muito a calhar aí com a nossa discussão sobre o filme Bicho de Sete Cabeças. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Alguma contribuição? Professor, Oi, acho Mari. que a Gil vai falar. Sobre o que o senhor falou de cuidar dos que cuidam, né? A gente está até com
com alguns projetos para o ano que vem referente a isso, né? Eu daqui e o pessoal lá no Nordeste, que aí eu estou procurando auxiliá-los de alguma forma, né? Dentro do pouquinho que a gente vem aprendendo. E eu tinha já mencionado isso, a questão de cuidar dos que cuidam, porque o senhor falou uma verdade. Eu ouvi algumas queixas, inclusive, né, já passei por isso mesmo, de chegar num ambiente, num hospital, numa recepção, né, e ser bem ou não bem recebida, e o quanto que aquilo fez diferença na forma como eu cheguei. Até no meu esperar, professor, aquela 1 hora, 2 horas. Como que a recepção, vamos dizer assim, é tão fundamental naquela sua chegada, né? É alguém que diga, vem cá, me dá seu documento, aguarda um pouquinho, hoje tem muita gente, sei lá, vamos dizer assim, deu importância, é tão importante você se sentir importante, professor. Mas também, em contrapartida, tem um profissional do outro lado também com suas dificuldades que a gente também não sabe, né? A gente chega também assim com a nossa dor, e parece que a nossa dor é muito mais importante, realmente para nós sempre é mais importante mesmo, e a gente está com esse projeto lá de cuidar dos que cuidam, que esses profissionais, professor, tenham a abertura de dizer sem qualquer julgamento que não estão bem naquele dia. Olha, eu não estou bem, tem alguém que possa falar comigo agora? Eu não estou bem para estar nessa recepção agora. E a gente sabe, professor, que isso é complexo, porque existe ali uma empresa, existe uma demanda, existem pessoas precisando de você, e muitas vezes você tem que engolir aquela dor, seja física, emocional, enfim, e representar ali. Mas às vezes está tão forte que o profissional também não consegue representar, professor. Então, você estabelecer, aí a gente está com esse projeto seguinte, estabelecer esse movimento de que o profissional possa se sentir à vontade. Primeiro, a gente já está buscando ver se a gente faz um trabalho com eles. Não que eu tenha participação no trabalho em si, eu tive participação só na ideia de fazer um trabalho com esses profissionais, semanalmente, mensalmente, semestralmente, e que diariamente eles possam ter ali a oportunidade, professor, sem julgamento, de chegar assim na mesa de a quem compete e dizer assim, não estou bem hoje, não estou bem nesse momento, peça para alguém lá, se for o caso, um exemplo, professor, e ali ele ter ali 30, 40 minutos, sei lá, cada um vai. Entendi. Se o profissional tiver essa oportunidade, professor, ele vai sair dali num... É um trabalho importante, Mari. Ele fica 15 minutos ali, professor, e se ele ouvir alguém, se alguém ouvi-lo sem julgamento, sem dizer assim, caramba, é horário do seu trabalho, o que você está fazendo aqui, né? E assim, aquela pessoa já atravessou tudo e foi lá, bateu o ponto, só que ela não está bem. Se ela for para aquela recepção, ou para aquela aplicação de injeção, ou para aquela triagem, ela não vai fazer legal, ela sabe. Mas muitas vezes ela não pode nem dizer, professor, que não está bem. Porque então, pode perder emprego e tal. É isso aí. Verdade, Mari. Aí a gente está com esse projeto para o ano que vem. Eu espero que dê tudo certo e qualquer coisa eu falo para o senhor se deu certo. Isso, conta para a gente depois. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Gente, é isso, viu? Eu agradeço vocês. E se vocês toparem, vamos assistir mais um filme? Vamos. Tempo de Despertar. Eu vou procurar. Se alguém tiver o link, por favor, já compartilhe lá no grupo. Se eu achar antes, eu compartilho com vocês. É um filme também que vai nos ajudar nessa discussão. E aí, sem ser na próxima aula, na outra, daqui 15 dias, a gente também abre para uma discussão desse filme, valendo pontos também. Tá bom? Tempo de Despertar. Professor. Oi? Esses slides estarão disponíveis no AVA? Já estão, Fernanda. Que não estava anteontem, não estava. Já estão, sim. Não estava. No meu AVA não estava. Então não apareceu, mas já estão desde semana passada lá, mas eu vou verificar o que aconteceu, tá bom? Qualquer coisa, Fernanda, eu mando no grupo também. Por favor, obrigada. Tá bom? Imagina. E depois você me chama lá sobre aquelas suas dúvidas, tá? Por favor, sim, agradeço. Vou mandar áudio. Obrigada. Imagina. Gente, é isso aí.
bom dia para vocês. Obrigado. E até terça-feira, né? Obrigada, professor. Tenha um bom dia. Obrigada, professor. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau para vocês. Tchau. Tchau.